Bom dia. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal de Medicina Dr. Machado. Dando sequência à série de vídeos sobre curativos, então hoje eu vou falar alguma coisa sobre alguns temas. O primeiro é a escoriação simples. Essa aí, muito simples, todos vocês conhecem, né? Ou simplesmente aquele tal do ralado na pele e tal, né? É o seguinte, esse tipo de escoriação, dependendo do local, você precisa tratar, dependendo do local não. Se a área for exposta, não há necessidade nenhuma de fazer nada, faz nada. Se uma área for coberta, há necessidade de passar uma fina camada de mupirocina. Aí veja que eu já mudei um pouco, já não é mais neomicina, mupirocina, uma fina camada uma vez por dia. Agora, o próximo, que é um ferimento abrasivo extenso, como exemplo, aquele indivíduo que cai de moto e se rala todo. Tá? Já há uma perda de substância porque realmente foi uma abrasão, né? E muito extenso. Bom, aí muda, veja, agora mudou. Mudou pelo seguinte, porque agora o mais indicado é o creme com neomicina. Porque primeiro, porque ele não é absorvido pela pele. A neomicina não é absorvida. Então ela pode ser usada em grandes ferimentos, em grandes quantidades, sem nenhum problema. E ela pode também, você cobre com gases secas, né? E enfaixa com a atadura de crepe apenas as áreas que poderão sofrer atrito, né? Ao caminhar ou durante o repouso, né? Ou seja, durante a locomoção do paciente. Outro aspecto importante da neomicina é que ela pode ser associada a uma colagenase. Tem vários aí medicamentos comerciais aí que contêm colagenase, né? Mas sempre dar preferência para a colagenase que não contém antibiótico. Geralmente é o cloranfenicol misturado. Não é interessante misturar dois antibióticos nessas circunstâncias aí. Depois eu explico por quê. Então, como se usa a colagenase? A colagenase não é para ser usada assim pura, passar simplesmente nas lesões, entende? Porque ela vai quebrar a camada de fibrina, mas a camada de fibrina também é importante. O que é importante é não deixar a camada de fibrina ficar muito espessa para não haver infecção por anaeróbios por baixo dessa camada de fibrina. Então, como que se faz? Começa-se primeiro com 10% de colagenase e 90% de creme de neomicina. Tá? Essa é a maneira correta de se começar a usar a colagenase. Dependendo da quantidade de fibrina, que isso varia de pessoa a pessoa, de indivíduo para indivíduo, você vai aumentando a quantidade de colagenase. Eu já vi casos por aí em que a pessoa gastava 2, 3 tubos de colagenase pura, sim, entendeu? Sem a menor necessidade. Além de ser um medicamento caro, ainda como eu falei, é inútil, né? Então, não é que está errado, é inútil nesse caso aí, né? Então, como que nós vamos fazer isso daí? De acordo com as suas observações, ou melhor, de acordo com a evolução do paciente, você vai aumentando 10%, 20%, 30%, 40%. Dificilmente você vai passar dos 40%, né? Bom, quanto ao uso do antibiótico sistêmico, é bem intuitivo saber que vai ter que ser usado, porque aquela camada de fibrina, no fim, torna-se um meio de cultura. Mais uma vez, o primeiro antibiótico é a cefalexina, de primeira geração, 500 mg cada 6 horas, né, durante 7 a 10 dias. Bom, isso quando você suspeita que seja o estafilococcus, é o mais frequente. Eventualmente pode ser o streptococcus, mas não aquele que é produtor de penicillinase, aquele outro streptococcus, né? Então aquele não há necessidade
de ter o clavulanato na fórmula. Pode ser amoxicilina, 500 miligramas, no caso é cada 8 horas, também durante 7 dias. Mas, se durante o tratamento houver a presença de infecção do tecido celular subcutâneo, ou seja, uma celulite infecciosa, imediatamente tem que começar, então, com o amoxicilina mais clavulanato. O restante do tratamento deixa as outras áreas cobertas. Não enfaixa o paciente todo, como eu já vi isso. Né? O paciente inteirinho, cheio com faixa, com curativo, um monte de coisa. Aí é um absurdo, não existe daí. As áreas têm que ficar descobertas. Outro item muito importante, que eu tenho visto também algumas coisas certas e algumas coisas erradas. Por exemplo, o ferimento com descolamento parcial ou total da pele. Isso aí ocorre em indivíduos idosos. Eles levam uma pancada, batem o braço numa maçaneta de uma porta ou em algum lugar e descola-se aquela pele fina. Ou descola totalmente ou fica presa por um pedículo. Né? Bom, nesse caso, quando você olhar, você vai ver o seguinte, que é somente a pele. Você não tem que cortar essa pele e desprezar, entende? Aí existe a técnica de você fazer como se fosse um enxerto livre de pele. E é muito simples fazer isso. Como é feito? Você pega uma agulha 25x7, faz vários furos nesse fragmento, né? Para poder, depois eu explico porquê, faz vários furos nesse fragmento, fixa-se esse fragmento com 4 pontos cardeais, né? Sobre o local, fechando o local da onde houve o descolamento, e faça um curativo compressivo, com algodão hidrófilo. Depois eu tenho um vídeo só sobre curativo compressivo. É uma coisa muito interessante de se saber e muito útil, né? Bom, nesse caso aí, além de você fazer um enxerto livre de pele, ainda você está fazendo um curativo biológico, ou seja, você está usando a própria pele do indivíduo para fazer o curativo, né? Só que você tem que tomar cuidado, observar a temperatura, observar se há formação de adenite, porque esse curativo tem que ser fechado 4 dias. Daí a importância de se escolher o paciente para se fazer esse tipo de coisa. Também vou dizer isso em outro vídeo aí, em um outro vídeo aí, né? Bom, pode acontecer também um ferimento com perda da pele, né? Mas pele junto com tecido celular subcutâneo. E agora? Houve perda de substância. E agora, como que se faz? Basicamente a mesma coisa. Apenas o seguinte, você tem que... Isso eu estou supondo que o ferimento ou está preso por um pedículo, né? Ou ele saiu totalmente da pele, do membro, no caso aí. Como que você faz? Primeira coisa, você tem que retirar todo aquele tecido celular subcutâneo que ficou preso no fragmento. Né? De que forma que você faz isso? Pega um bisturi de lâmina 15, fixa em algum lugar, na mesa ali de curativo, vai raspando até tirar tudo. Tirou, ele está tudo eliminado, lava com soro fisiológico, faz vários furos com agulha 25x7, né? Que é para extravasar o líquido seroso, que ao mesmo tempo esse líquido seroso funciona igual a outra perda de substância que eu falei anterior agora aí. Porque esse líquido seroso é que vai nutrir essa pele, né? Porque agora vai ficar só a pele, né? Isso vai nutrir. Então esses furos tem que ser vários, não economize furo, né? Faz o máximo que você puder, né?
E não coloque pomada, porque se você colocar pomada, você vai tampar esses furos. Então não vai adiantar nada do que eu estou falando. Não vai ter condições de fazer desse jeito, né? Outra vez, mesma coisa. Você certifique de que o fragmento está fino o suficiente. Não pare de emagrecer o ferimento antes de você certificar que ele está bem fino. Outra coisa que é sobre o curativo compressivo é o seguinte: a compressão que se dá ao curativo, né, compressivo, é pelo número, pelo volume de algodão hidrófilo e gases que você coloca sobre o ferimento, e não o aperto da faixa de crepe. O aperto da faixa de crepe não significa nada, entende? É um aperto circular e não é isso que a gente quer. A gente quer uma compressão localizada. Vou dizer isso no futuro, né? Bom, outro item é o ferimento suturado, mas está com uma infecção superficial. Aí é muito simples. Nesses casos aí, assim, você faz uma limpeza no ferimento, né, com um degermante, pode ser a clorexidina ou povidine. Vou falar alguma coisa sobre isso, que tem aí uma questão mercadológica aí nesse item aí, entre povidine, álcool iodado e clorexidina, né? Mas é feita uma limpeza do curativo e volta ao mesmo sistema da escoriação. Se ele estiver num local descoberto, né, tudo bem, você pode deixar descoberto, sem nenhum problema, né? Se for uma região onde ela é coberta pela roupa, ou seja, ela não fica em contato com o ar, deve ser feito um curativo pelo menos uns 3 dias, né? Agora, outra possibilidade, um ferimento suturado, mas está com infecção. Aí você tem que ver se a infecção é superficial, né? Como eu disse anteriormente, é simples. Agora, e quando ela é profunda? Quando ela é profunda, é obrigatório receitar a cefalexina, né? Como o primeiro antibiótico. Sempre assim, como o primeiro antibiótico. Não é que eu estou dizendo que tem que ser a cefalexina. O que eu digo é que, como primeiro antibiótico, cefalexina é o antibiótico adequado, né? Agora, quando o paciente ele é recém-saído de um hospital, né, você já tem que pensar outra coisa. Você tem que pensar que pode ser um outro agente causador e não o estáfilo, né? Nesse caso, na dúvida, o que você faz? Receita a ceftriaxona, que já é uma cefalosporina de terceira geração, 1 ou 2 gramas IV por 10 dias, dependendo da gravidade do caso que se apresenta para você. Bom, um outro item também é o ferimento infectado, mas esse ferimento infectado é adquirido na comunidade. Mesma coisa, só que aí muda um pouco. Como o paciente vem da comunidade com esse ferimento infectado, a primeira coisa é a asepsia. Como é que é feita? Aliás, asepsia e antisepsia, vamos fazer um pacto aqui para a gente não se perder depois, né? A asepsia é o seguinte: é a retirada de qualquer elemento estranho que esteja presente no ferimento. Antisepsia é livrar aquela região de micro-organismos. Então, vamos lá. A limpeza do ferimento é uma asepsia. Como que é feita? Faz com água e sabão. Água e sabão líquido, não existe melhor asepsia do que água e sabão líquido. Depois você pode complementar com uma solução de soro fisiológico para dar uma limpeza no local e restaurar também o pH, porque você não sabe também esse sabão líquido, se era muito ácido, pouco ácido e tal, né? Agora, você tem que avaliar também a profundidade desse ferimento. Se ele é superficial, aí, no caso, sempre mupirocina, creme, deixa o ferimento aberto. Se é profundo, aplica a mupirocina, sempre em pequena quantidade. A mupirocina é um antibiótico que se usa em quantidade mínima. Não adianta colocar mais nem menos, porque é só pelo contato. Então não adianta colocar 100 gramas de mupirocina. Para que isso daí? É só
a parte que fica em contato. Então, use uma quantidade mínima, né? Aí, no caso, você tem que cobrir, se ele é profundo, você cobre com gases secas, né? E faz o curativo diário. Nesse caso, a mesma coisa. Cefalexina como primeiro antibiótico. Vai reavaliando e se troca o curativo na presença de adenite, como eu disse, né? Ou o aumento da área infectada. Também é outro critério que você deve trocar o antibiótico. Porque se você está dando antibiótico, você tem que esperar que a área infectada diminua. Se ela aumenta, é porque o antibiótico não está fazendo efeito nenhum no caso aí. Quando houver adenite inguinal, volto a repetir e vier o mesmo caso de sempre, né? É porque a infecção é mista, você pode usar então a doxiciclina, na mesma dosagem que disse, né? 100 mg cada 12 horas por 6, 7, 8 dias. Isso aí depende de você e depende da evolução do paciente, né? Mas você pode usar também a azitromicina, né? De 500 mg por dia durante 7 dias ou 6 dias, depende também. Bom, outra coisa interessante é sobre a mupirocina. A mupirocina, ele é um excelente creme antibiótico, mas ele não pode ser usado em ferimentos extensos, porque a mupirocina ela é absorvida. E dependendo da extensão do ferimento, quer dizer, você coloca um tubo de mupirocina, o que vai acontecer? Essa mupirocina vai ser absorvida e ela fatalmente dá lesão renal. Isso aí é um ponto pacífico, um ponto que realmente dá lesão renal. Então não se usa mupirocina em grandes ferimentos, né? E muito menos em mucosas. Só existe uma exceção que você pode usar em mucosa. No meu vídeo anterior, um dos vídeos meus que eu falava sobre furunculose, como fazer esterilização no paciente, você pode passar a mupirocina assim, mas por pouco tempo, nas fossas nasais, né? E também a fossa nasal, o revestimento, ele também não é fácil absorver a mupirocina através desse tipo de mucosa, que é diferente da mupirocina passada na cavidade oral. São epitélios diferentes, né? Nasal e oral, são epitélios diferentes. Bom, terminando o vídeo, eu gostaria de, mais uma vez, falar sobre o link, né? O like, a inscrição e o compartilhamento, né? E lembrar vocês que eu não tomo conhecimento de e-mail nenhum para poder fazer inscrição. Isso aí é uma coisa do YouTube, eu só estou lembrando, já disse no vídeo anterior, mas não custa lembrar, tá? Então, estou terminando agora, devo continuar agora o vídeo seguinte com o mesmo tema. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.